E aí galera, tudo bem? Sua alegria? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura, a formação do continente africano e alguns conflitos geopolíticos que envolvem esse continente, beleza? Essa aula é referente às aulas 43, 44 e 45 da apostila de vocês, tá? Do segundo ano, né? Ângulo do segundo ano, beleza? Então se liguem lá, peguem a apostila e bora acompanhar, tudo bem? Pegue a apostila. Galera, para começar a falar do continente africano, é muito importante a gente entender um processo de formação desse continente como estado, quer dizer, como estado não, né? Como um conjunto de 54 estados nacionais, né? O continente africano, ele é um continente muito rico e diversificado em paisagens naturais, que apresenta biomas que vão desde um bioma mediterrâneo, nos extremos norte e extremo sul, como a biomas equatoriais no centro e desérticos, tá? Perto dos extremos também norte e sul. Então a gente tem uma riqueza, né? Uma riqueza paisagística gigantesca, sem contar também na riqueza de relevo, né? Lembrando que boa parte desse relevo do continente africano é formado por estruturas antigas, maciços antigos, tipo Brasil, tá? Porém nós temos porções onde há a formação de grandes cadeias de montanhas com vulcanismo e tectonismo ativo. Então isso é uma outra particularidade que dá uma diversificada boa, né? E cria zonas de nascente dos principais rios que banham o continente. Então, naturalmente, tá? A África, ao contrário do que muitos pensam, é extremamente rica. Rica, né, no seu subsolo, rica em água em algumas partes, tá? Em algumas partes ela é rica em água. Ela tem uma estruturação de biodiversidade bastante significativa ali no seu, principalmente na área central, né? E ainda por cima apresenta o maior deserto quente do mundo, que é o Saara. Então isso é bastante interessante, né? Se a gente for parar para analisar ferro e fogo, nós temos muitas áreas agricultáveis subutilizadas no continente. Tudo bem? Isso é importante de lembrar. Professor, mas tem muitas áreas agricultáveis lá? Sim, tem. O que falta é uma infraestrutura para poder utilizar de forma inteligente, de forma sustentável essas áreas, né? Trabalhos que lidam com agrofloresta, agroecologia, né? Que trabalha, que é técnicas sustentáveis de manejo agrícola, né? Que a partir da ciência, porém, utilizando mecanismos da própria natureza para dinamizar a produção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa introdução? Quando você pensa no continente africano, você tem que pensar em quê? Você tem que pensar em riqueza, em diversidade. Tudo bem? E toda essa riqueza e toda essa diversidade foi muito cobiçada ao longo do século XIX, século XX e é ainda hoje no século XXI. E toda essa cobiça gerada sobre esse continente produziu uma série de relações geopolíticas que foram terríveis para centenas, talvez milhares, de etnias e povos que ali habitam. Tudo bem? E aí a gente tem um caos, uma desestruturação social, uma desestruturação humana, uma desestruturação institucional, ou seja, política, e uma desestruturação infraestrutural, né, do continente. Beleza? Isso acaba sendo muito triste de ser visto. Então, quando a gente olha para a África, a gente precisa lembrar as mazelas que existem, a fome, a violência, o que se tem lá. Isso é fruto, tá, de sequências e várias intervenções estrangeiras que produziram essa desorganização no território. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender melhor isso? A partir dessa introdução, acompanha comigo aqui algumas coisas. Deixa eu me diminuir aqui. Bom, vamos lá. Olha que interessante esse mapa, tá? Eu sempre gosto de trazer esse mapa como ponto de partida. Quando você observa esse mapa é um mapa estimado e cada pedacinho aí que você está vendo nesse mapa, cada pedacinho, tá? É supostamente um território de um grupo étnico que ali vivia, tá? Então, é aquilo que eu disse agorinha. Eram milhares de grupos étnicos ocupando esse continente. Tudo bem? Então, cada espaço, cada corzinha aí, cada desenhozinho
era uma estimativa de onde um grupo predominava. Bom, com a chegada europeia e a colonização, olha o que passa a acontecer, tá? A colonização europeia vai te produzir isso aqui, ó. Tá vendo? Vai te produzir uma territorialização totalmente diferente, tá vendo? Totalmente diferente do que a gente tinha lá, tá? As potências europeias, deixa eu pegar meu apontador, as potências europeias dividem o continente ao seu bel prazer, sem considerar em momento algum o interesse dos povos que ali viviam ou sem considerar em momento algum a necessidade dos povos que ali viviam, tá? Então, por isso que a gente usa dois termos para falar dessa divisão, tá? Foi uma divisão despótica, tá? Arbitrária, beleza? Autoritária. Então, foi uma supressão aí de várias etnias que ali viviam há muito tempo. Então, eles pegaram etnias que viviam em territórios diferentes e colocaram para viver no mesmo território. O problema é que nem sempre as etnias viviam em harmonia, por isso que elas viviam separadas. Agora elas são obrigadas a ser tratadas como uma só. E aí? Não vai ser harmonioso. Tá? Etnias que eram muito grandes foram separadas em vários territórios para dificultar a chance desse povo se unir e lutar contra o colonizador. Olha que violento isso. Eu pego os povos e separo. Tá? E pego povos que são separados, que são rivais e junto. Ou seja, qual era a estratégia de dominação europeia? Era desarticular, tá? Qualquer oportunidade de junção desses povos para lutar contra a colonização. Então, ou seja, eles criam ódio, criam rivalidades internas que não existiam, eles produzem isso para aparecer como os grandes organizadores do território, os salvadores da pátria. Olha aí que triste, né? Então, primeiro eu desorganizo, né? Eu gero conflito, tá? Aí eu digo que eles não são civilizados, que eles não sabem se organizar, e eu, como civilizado que sou, e eu, com todo o meu poder, eu vou lá ceder o meu conhecimento, tá? E o meu poder para reorganizar esse território e esse povo, dando uma civilidade a eles. Ou seja, eu controlo esse povo, tá? Então isso vai ser muito, muito comum e vai ser muito violento. Então a primeira coisa a gente entender é a divisão, a partilha da África, que foi na Conferência de Berlim, Conferência de Berlim em 1885. Então, Conferência de Berlim, partilha da África ou divisão colonial da África. Por quem? Pelas potências europeias. Olha aí no mapa, fala para mim, quais foram os dois países que mais dominaram territórios nesse continente? Muito bem, França e Inglaterra. A França principalmente ali mais ao norte, a Inglaterra mais ao sul e parte do leste, não é? E aí, em menor escala, você vai ter alguns territórios controlados pela Itália, Portugal, né? E olha aí a Alemanha. Como que ficou a Alemanha aí na história? Tá vendo? Ficou quase sem nada. Isso vai ser um prelúdio para o que a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Vai ser um anúncio da Primeira Guerra, né? A disputa por colônias na África. Beleza, galera? Entenderam isso aqui, né? Bom, hoje em dia, tá? Nós temos um mapa da África mais ou menos parecido com esse. Beleza? Olha aqui, eu peguei esse mapa de propósito que eu quero ver quem vai adivinhar. Qual é o país que surgiu que não está aí nesse mapa? País que surgiu em 2011 e que ainda não está nesse mapa. Pausa aí e tenta descobrir. Descobriu? Descobriram? Muito bem. Quem falou em Sudão do Sul acertou. Aqui tem um novo país que é o Sudão do Sul. O mais novo país do mundo, tá sendo considerado um estado nacional, um país desde 2011, tá? Tristemente já nasce como o país mais pobre do mundo, né? Enfim, ou seja, o surgimento do Sudão do Sul não foi um surgimento aí que teve apoio da China, teve interferência via ONU, né? Mas depois a gente fala melhor disso. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre as consequências desse processo que a gente acabou de identificar, tá? Bom, esse processo colonial e depois a descolonização, galera,
vai gerar com toda certeza economias muito dependentes. Quando eu digo economias dependentes, são dependentes, obviamente, dos colonizadores, tá, europeus. Beleza? Então, ó, nesses países, nesses novos países que vão surgir, enfim, vão ser implantadas é, agricultura de plantation, né? Lembra do plantation? Monoculturas para exportação, com exploração de mão de obra e atendimento de uma demanda externa. Monocultura de exportação, com exploração de mão de obra em latifúndios e para atender, geralmente, grupos externos, né? Isso vai ser muito comum e até hoje existe. Beleza? Conflitos étnicos, culturais e militares, acabei de comentar com vocês, né? Aquilo de separar as tribos, tá? Em estados, né? Em vários estados e juntar em um mesmo território tribos rivais. Vai produzir conflito. E isso também vai contribuir para intensificar o quadro de fome, né? A desnutrição como resultado da fome e as epidemias que assolam o continente, né? Principalmente a epidemia de AIDS, que ainda assola África do Sul e países ali no sul da África. Tudo bem? Então isso é bastante importante. Bom, continuando aqui, galera, nós vamos ter agora um pequeno olhar sobre como dividir este território, né? Esse continente pode ser regionalizado de duas formas principais. A primeira, tá, vai ser a regionalização mais comum. Quando a gente bota aqui, ó, esses países em cinza, como África Setentrional. África Setentrional ou Norte da África. E essa parte aqui em branco é a África subsaariana, ou seja, a África que está embaixo do deserto do Saara. Tudo bem? E a segunda forma de regionalizar é aqui, ó. Quando você divide em 5 porções o continente, né? A partir desta lógica aqui. África Setentrional, Oriental, Ocidental, Central e Austral. Tudo bem? Bem de boa, né? Agora é aquele momento que eu preciso dar um psh para a cachorra que ela... Pronto, cachorros pararam. Agora eles vão pular aqui, né? Porque eu briguei com eles. Bom, então vamos lá. Psh, vem Olivia. Malandrinha. Bom, visto isso, vamos entender agora alguns outros pontos importantes sobre a ocupação da África, tá? Então, quando você ouve falar de África, né, a famosa África Ocidental, a gente está falando dessa porção aqui na borda atlântica, beleza? África Central, esse miolinho, onde tem países aí que vivem em condições de conflito, tá? E aqui, África Oriental, Austral, lembrando que é a sul, e setentrional significa norte. Bom, nessa linha vermelha, que pega aqui mais ou menos, né, da Mauritânia até Eritreia, parte da Somália, é uma região que a gente chama de Sahel. Essa região, principalmente aqui no Níger, Chad, Mali e no Sudão do Sul, nesses países aqui, a gente tem uma condição de muita pobreza e muitos conflitos, tá? Aí é uma região que hoje é muito tensa. A condição no Sudão do Sul está muito tensa ainda hoje, tá? É um dos países que mais produzem refugiados, tá? A Eritreia também tem uma condição tensa, a Somália também, tá? Enfim, esses países a gente tem bastante violência de milícias que se formam nesses estados, tá? E querem assumir o controle de territórios. Como esses estados são estados muitas vezes falidos, não tem uma força armada adequada, bem estruturada, o que acaba acontecendo? Essas milícias extraoficiais e grupos terroristas se fortalecem e assumem o poder e o controle de vários territórios. Tudo bem? Isso é importante de lembrar. Bom, vamos lá. Sociedade e economia do continente. Vamos pensar o seguinte, tá? Principalmente a África subsaariana, né? Principalmente na subsaariana, é onde nós teremos os IDHs mais baixos. Com certeza ali onde a gente vai ter a concentração de IDHs e de qualidade de vida mais baixa em todo o mundo, né? Então isso é muito triste. As epidemias, como eu citei antes para vocês, a questão da AIDS, tá? E as pobrezas e as pessoas que vivem na extrema pobreza. Ou seja, esse dado esqueci de atualizar, mas você bota aí $1,50 por dia, tá? Ou $2, dependendo da metodologia.
Não importa, se você botar $2 por dia, ainda é um valor muito baixo, né? E se eu botar $2 aí, significa que a quantidade de habitantes que vivem em extrema pobreza ainda vai ser maior, né? Enfim, o fato é que a África vem se encaminhando para o seu primeiro bilhão, é o continente que tem o maior crescimento populacional, tá? Isso é bastante relevante e também um continente que a gente tem que se preocupar muito com essa alta concentração de pessoas em extrema pobreza. Professor, por que a população cresce rápido na África? Simples, tá? Simples. Por pior que seja o cenário em muitos países, vários mecanismos de órgãos internacionais como a ONU, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha da Vida, trabalharam muito para produzir um crescimento, tá? Um crescimento da qualidade de vida. Por mais que esse crescimento seja pequeno, tá? Em alguns lugares, ele é representativo em termos de mortalidade. Por quê? Quando a gente tem alto grau de mortalidade infantil, querendo ou não, para você reduzir essa mortalidade infantil, é rápido, é uma ação rápida. Tá? Uma criança que está subnutrida e ela recebe uma nutrição que é barata, que é simples, um complexo vitamínico, ela simplesmente deixa de morrer. É uma ação rápida. Então, trabalhar com a qualidade de vida da criança, reduzir mortalidade infantil, impacta diretamente e de forma rápida a mortalidade geral de um país. Então, esses órgãos, esses organismos, essas ONGs, atuam muito no combate dessa mortalidade infantil, principalmente entre outros setores, o que reduziu a mortalidade. Reduzindo a mortalidade, isso significa aumento da expectativa de vida. Tá? Um aumento pequeno? Sim, mas aumento. E se está aumentando a expectativa de vida, está morrendo menos, você concorda que vai sobrar mais gente? Pois é. Então, se morre menos, sobra mais, a população cresce. Sacaram a relação? Então é importante de lembrar. Bom, o PIB representa pouca coisa e eu quero destacar aqui para vocês, né, a questão do petróleo, tá? Isso aqui, galera, vem ó acendendo uma luzinha amarela em vários países. Opa, petróleo na África. Isso faz um tempo já. Países que vêm explorando petróleo na África. O Brasil, via Petrobras, explora, tá? Principalmente a China. A China é o principal país que investe na África. Não esqueçam isso. China é o principal país que investe na África hoje, tá? Exploração mineral vegetal, né? Isso aí já é mais óbvio, né? Isso acontece muito, falei no comecinho para vocês, e a questão dos planteixos. Mas eu acho que a grande bola da vez em países como Nigéria, Moçambique, Angola, é a questão do petróleo. Na África setentrional, ou seja, no norte da África, países como Líbia, Tunísia, tá, o Marrocos, ali, enfim, esses países ali já têm uma produção de petróleo, tá, há mais tempo. Mas agora, na África subsaariana, o petróleo também passa a ser um objeto de desejo e de exploração. Como esses países não têm condições de explorar o seu próprio petróleo, isso abre um precedente, abre uma brecha para que empresas estrangeiras ocupem esses lugares e explorem esse recurso. Em troca, eles oferecem mimos e benefícios a governos, governantes, o que gera uma distorção bastante delicada sobre o papel do Estado e o papel dessas empresas que corrompem determinados governantes. Quer entender melhor sobre isso? Procura aí no Google, tá? A questão de Moçambique, tá? Vai lá, digita aí Moçambique e clica lá no notícias, tá? Então, bota aí crise em Moçambique, enfim, você vai ver algo a respeito, tudo bem? Então, é uma situação bastante importante. Bom, ainda falando disso, né? Eu coloquei 2 países que são as economias que mais se destacam. Nigéria em função do petróleo e a África do Sul tem a economia mais diversificada, né? Tá? Então são os países mais industrializados na África subsaariana, tudo bem? Porém, são países que apresentam problemas sérios de infraestruturação social, como eu venho dizendo, tá? Então atenção a isso é bastante relevante. Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os conflitos no continente, tá? Vamos falar como que se deu alguns conflitos, não vamos falar de todos, óbvio, mas eu quero destacar para vocês a Primavera Árabe na África, que rolou primeiro, lá que começou na verdade. Quero falar um pouquinho sobre o conflito em Ruanda, o Apartheid, tá? E falar um pouquinho sobre a condição do
Sudão, que também é legal de observar. Tudo bem? Então vamos dar uma observada. Para começar, a Primavera Árabe, Primavera Árabe a gente já viu, né? Vamos lembrar? Primavera Árabe foi o levante da população, que foi para as ruas, como você está vendo aí na fotinha, e quebrou tudo para derrubar os governantes, que eram despóticos, ditadores por décadas nos governos dos seus países, tá? E isso gerou uma revolução, uma revolução bastante violenta em alguns casos, em função da repressão sofrida por parte dessa população. Tudo bem? E o primeiro país a passar pela Primavera Árabe e ter o seu governante derrubado foi justamente a Tunísia. Aí da Tunísia, eu vou mostrar um mapinha para vocês, tá? Da Tunísia foi para Líbia, Egito e aí se espalhou. Aí o bicho pegou e foi embora, tá? Beleza? É importante lembrar que na Primavera Árabe o uso de redes sociais se fez muito relevante, muito mesmo, né? E aí isso trouxe um boom da questão da manobra que dá para fazer contra governos ditatoriais que coíbem a ação da imprensa, que era a maioria desses governos. Então, a imprensa não pode estar aqui, então as pessoas filmam, as pessoas gravam e divulgam isso para o mundo. Né? É uma ruptura, né? É um tapa na cara da censura. Isso foi bastante importante para gerar essa manifestação toda. Tá? Vamos dar uma observada no mapa aqui. Olha os países que passaram pela Primavera Árabe, galera. Olha aqui, hein? Tá? Tunísia, que teve governo Líbia e Egito, que eu comentei com vocês, né? Tunísia, Líbia e Egito, os primeiros. Aí, ó, espalhou para tudo até chegar lá na Síria e Iraque, a gente conversou já. Porém, quem conseguiu efetivamente derrubar governos foram esses aqui mais escurinhos. No caso da África, Tunísia, Líbia e Egito. Tá bom? Beleza? Na Argélia, grandes protestos, mas não conseguiram derrubar. Beleza? Bom, tá? Lembraram? Tá de boa? Então vamos falar agora de alguns outros produtos ali dessa tensão nessa região, né? E parte desses produtos, dessas tensões, dessas desorganizações de Estado, dessa falta de papel das instituições que formam os Estados africanos, dessa fragilidade, né? Em parte, um produto disso são os grupos terroristas. E aqui eu vou destacar para vocês o Boko Haram, tá? O Boko Haram, além do Boko Haram, a gente tem um grupo muito forte. O Boko Haram foi enfraquecido nos últimos anos, mas ainda existe, tá? Teve outro grupo que foi muito forte também, que foi o El Shabab, que tá muito violento também, que atua na Somália, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. O El Shabab vai ser muito parecido com os interesses do Boko Haram. É fundamentalista islâmico também. Ó, um grupo que lembra muito o ISIS, né? Lembra do ISIS que a gente comentou, que nasceu no Iraque e na Síria? Né? Então eles tratam toda a civilização ocidental, os costumes ocidentais como pecado. Né? Então todo mundo que destoa do que eles acreditam, desse radicalismo que eles defendem, é porque tá, precisa ser punido, é porque é um infiel, enfim, precisa ser tomado. E aí o que chamou muita atenção do Boko Haram foi o tanto que eles cresceram. Olha no mapinha aqui do meu lado, ó. Olha o tanto que eles cresceram aqui. Opa, pro outro lado, né, professor? Aqui, ó. Olha o tanto que eles cresceram e controlaram territórios na Nigéria, tá vendo? Toda essa mancha aqui é onde eles controlaram. Então, olha a força que eles ganharam e muito rápido. Eles se declararam leais ao ISIS e tudo mais. E um belo dia eles resolveram sequestrar centenas de mulheres, tá? Né? E sequestraram, acho que mais de 200 e tantas mulheres para escravidão sexual e tal, para pedir resgate. Isso chocou o mundo. Isso chocou o mundo ao ponto que potências como Estados Unidos começaram a intervir no interesse do Boko Haram e começaram a atacar o Boko Haram, principalmente por drones. E aí foi o começo do fim, né? Então, o que acontecia? O Boko Haram passa a ser fortemente atacado pelas potências ocidentais, pela OTAN, Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, Europa, Turquia, enfim, pertencem à OTAN, né? Começaram a atacar fortemente o Boko Haram e diminuiu muito a área de atuação desse grupo. Aí aquilo que eu comentei antes, muitos terroristas fugiram para o Níger, que está aqui em cima, tá vendo? Ó, pertinho da Nigéria. Fugiram para o Chad, que está aqui mais em cima, tá? Enfim,
fugiram para outros países onde é mais desorganizado o Estado e seria mais fácil deles se reorganizarem. Então a violência na Nigéria pelo Boko Haram reduziu, mas nos países vizinhos ela cresceu, né? Então tá aí. Beleza? Tranquilo. Vamos ver outro agora. Vamos falar daqui de um conflito mais assustador aí, talvez, da África aí nos últimos tempos, né? Que é a questão de Ruanda. Gente, o que foi isso? Em 94, ou seja, foi ontem, né? 94, ano que o Senna morreu, ano do Plano Real, né? Olha aí. O que aconteceu? Como eu falei para vocês, essa construção de rivalidade entre grupos étnicos foi muito difundida pelas potências europeias para facilitar o domínio. Em Ruanda não foi diferente. Ruanda, deixa eu mostrar para vocês, é esse país pequenininho, tá? Opa, deixa eu sair da frente. Esse país pequenininho, tá vendo? Pequenininho entre Uganda, Tanzânia e o Congo, tá? E o Burundi. E esse pequenininho aqui é Ruanda. Esse paizinho pequenininho, né, foi o palco de uma violência desproporcional. Os Tutsis eram a minoria, tá? Minoria. E os Hutus a maioria. Então repara que tem uma divisão aí de dois grupos, né? A minoria e a maioria. Só que os Tutsis, minoria, controlavam boa parte do governo por muito tempo, beleza? E os Hutus eram o povão e tal. Numa bela eleição, os Hutus conseguiram representatividade no governo e conseguiram eleger o presidente. Massa, né? Pá. Mas aí os discursos de ódio, polarização, estavam muito quentes. Muitos discursos de ódio, gente incitando ódio na televisão, membros do governo incitando ódio, membros da imprensa incitando ódio de um grupo contra o outro. Eu já ouvi essa história aqui recentemente, hein? Melhor não comer. Pensa aí, né? Enfim, era uma incitação de ódio muito grande. Resultado, o avião que estava os presidentes do Burundi e de Ruanda foi abatido, caiu. Lógico que a galera, que o povo Hutu, povo não, né? Que quem era determinado como Hutu, acusou os Tutsis de ter derrubado o avião. Pronto. E aí você começa uma tensão elevada a um nível absurdo. Tá? Depois foram ver que provavelmente quem derrubou o próprio avião foram os Hutus também, para forçar o conflito. E aí começou uma caçada dos Hutus contra os Tutsis, porque os Hutus foram estimulados a ir para a rua e pegar todos os Tutsis que eles achassem e matar, né, estuprar as mulheres, né, humilhar os homens, enfim, foi um verdadeiro massacre. E olha que coincidência, tinha um monte de foice, um monte de arma branca disponível. Oh, que coincidência, né? Pois é, óbvio que não era uma coincidência. E aí, um dos principais líderes desse massacre em Ruanda foi preso só em 2018, 2019. Foi esses dias, esse tempo atrás ele foi preso, tá? Na França. E aí foi interessante, né? Porque foi um recado. Faz o quê? Quase 30 anos? Mas ainda ele pagou. Vai ser preso. Tá velho, mas vai ser preso. Tá? Porque ele era uma das pessoas que incitava violência nos rádios. Né? Importaram armas brancas da China, né? Que são foices, machados, facão, e foram armando a população com isso. Então a galera saía na rua, achava peraí, deixa eu ver seu documento aqui. O quê? Você é Tutsi? Aí matava e tal. Vizinho matando vizinho foi um horror. Gente, olha que louco, 1/3 da população, 1/3 foi destruída, tá? Foi exterminada. 1/3. Isso em pouquíssimos meses, tá? Se não me engano, foram 9 meses. Em 9 meses você ia acabar com 1/3 da população, a população matando a população. Olha que gravidade. E a ONU demorou para atuar, foi muito criticada por isso, né? E, gente, era tantos corpos que você não enterrava todo mundo, tá? Se você procurar aí no YouTube, você vai ver alguns relatos, né? As pessoas andando muitos e muitos anos depois, em lugares que foram palco dessa chacina, e os corpos por lá ficaram, porque não tinha como recolher, não tinha onde enterrar tanta gente ao mesmo tempo, tá? Então isso foi terrível, foi uma violência terrível, tá? Então o que aconteceu? Um acordo de paz foi assinado, como eu falei, a ONU demorou muito para agir, para interferir. Isso era uma situação que deveria ter interferido aí sim, com forças na rua, para poder evitar esse massacre.
né? Foi feito um acordo de paz e passou a ser proibido fazer essa distinção entre Tutsis e Hutus em Ruanda. Você mora em Ruanda, não existe Tutsi, não existe Hutu. Isso é uma artificialização criada, tá? Como se fossem dois povos diferentes, mas na verdade não são. Então hoje é proibido fazer essa diferenciação. Isso é crime, tá bom? Então olha aí, esse é o mais violento. Galera, bom, olha que achei legal isso aqui, eu coloquei esse trecho da matéria de 2014, porque é interessante, né? O papel do presidente de Ruanda, olha o que ele disse, né? Ruanda culpa, né? Ruanda culpa a colonização europeia por ódio, né? Étnico e que causou o genocídio. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Ó, o legado mais devastador do controle europeu em Ruanda foi a transformação das distinções sociais. Fomos classificados de acordo com um marco inventado em outro lugar. Olha o que o presidente falou. Fomos classificados de acordo com um marco inventado em outro lugar. Que outro lugar? Bélgica e França, tá? Que controlava a colonização por lá. Beleza? Tá? E aí o Kagame era o presidente até então. Beleza? Então, olha como que isso é forte, né? O reconhecimento dessa interferência europeia na construção dos países na África. Tudo bem, galera? Isso é bastante importante. Na aula ao vivo eu comento mais sobre isso, tá? Bom, vamos falar agora do famoso apartheid, né? Na África do Sul, não é novidade para ninguém, deixa eu sair da frente dessa foto, né? Que existia um regime segregatório onde negros não tinham os mesmos direitos que os brancos e esse regime era instituído por lei, era a lei do apartheid. Né? Isso durou por muito tempo na África do Sul. Né? E para os negros poderem circular em determinados lugares, eles tinham que ter uma coisa que era tipo um passe. Para fazer uma analogia, é tipo você estar em outro país e ter um visto, tem que andar com o passaporte com visto. Se você fosse identificado sem esse visto, você ia ter problema. Ou seja, olha que louco, né? Então, para eu andar no meu país, eu tinha que ter um passe, uma permissão para andar. Enfim, o apartheid, esse regime foi extremamente violento, tá? Na década de 80, vários países começaram a rechaçar o regime, começaram a reclamar do regime, falando que iam punir. Mas vamos ser franco, né, gente? Poxa, durou tanto tempo, mas tanto tempo esse regime do apartheid, por que que as potências ditas preocupadas com os direitos humanos e tal, por que elas não agiram antes? Por que elas não foram mais firmes contra esse governo absurdo que durou na África do Sul, essa segregação absurda? Por que foram tão omissos por tanto tempo em relação a essa segregação legal e estúpida que existia no continente, que existia no país? Né? É questionável, né? Mas nos anos 80 a pressão começa a crescer e os boicotes internacionais começam a crescer e a África do Sul começa a ter problema, tá? O Mandela, que era o grande líder, né, dos movimentos contra o apartheid, entre os grandes líderes, né, tinham outros também, ele foi preso em 62, acusado, né, de terrorista e tal, de uso da força, de uso da violência, né, enfim. E ele ficou preso até ele ser liberto por o presidente Leclerc, Charles Leclerc. Bom, isso aconteceu e foi muito importante, né? Porque isso aí em 93 que essas leis segregacionistas foram revogadas, tá? Então isso, o Leclerc quando ele fez isso, ele junto com Mandela receberam o Prêmio Nobel como um reconhecimento dos trabalhos para acabar com a segregação. Aí o de Klerk permitiu as eleições livres, resultado, em 94 Mandela saiu candidato e foi eleito, tá? Então isso passa a ser um marco bastante importante na história da África do Sul. Porém, de lá para cá, até hoje, nós temos muita segregação ainda, porque acabou a legalização da segregação, mas na prática os negros lá são muito segregados, porque eles não tiveram oportunidade de educação adequada, né? Ainda sofrem muito racismo, enfim, tem uma série de problemas que é o que a gente conhece como racismo estrutural, que na África do Sul é com certeza ainda mais grave que em países como Brasil e Estados Unidos, né? Infelizmente. Beleza? Bom, e aqui o Sudão do Sul, que eu tinha comentado com vocês, que é o estado mais novo do mundo. Lembra no começo da aula? Olha aqui o mapinha. Opa, sumi.
Olha o mapinha do Sudão do Sul para vocês entenderem onde ele surgiu, né? Bem aqui embaixo de mim, né? Bem aqui embaixo, né? Bom, ele nasce em 2011, tá? E ali você tinha conflitos muito violentos, tá? Entre a parte norte e a parte sul. A sul, tá? De maioria não muçulmana e não árabe, né? De religiões animistas, enfim, né? Então significa que o norte, o Sudão, que não é norte, né? Mas que é só Sudão, ele, ele tinha maioria muçulmana e esses grupos fundamentalistas expulsaram e provocaram uma série de perseguições a esses grupos não muçulmanos. Tudo bem? E aí foi proposto em 2005, né, um acordo de paz que concedeu uma autonomia ao Sul, porém permitiu um plebiscito, mas não transformou ele em Estado. No plebiscito, 99% das pessoas votam pela independência e, naturalmente, a ONU apoia em 2011 Sudão do Sul se torna independente, porém sem muito a comemorar, né? Olha aqui, ó. Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, olha o bendito petróleo de novo, né? Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, o Sudão do Sul nasce como um dos países mais pobres do mundo, tá? Com a maior taxa de mortalidade materna, tá? A maioria das crianças fora da escola e um índice de analfabetismo que chega a 84%. Ou seja, já nasce um país falido, né? Então, tinha muita coisa a ser feita. Só apoiar a independência do Sudão do Sul era muito pouco. Precisava ter sido feito muito mais para integrar, para trazer dignidade para essa região. Beleza? Isso é fundamental. Bom, e continuando, galera, para a gente terminar a nossa última parte, juro que é o final, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os investimentos chineses, tá? Beleza? Olha que louco esses dados, tá? Que a África já recebeu mais de 75 bilhões de investimentos da China. E por quê? Tá? Olha isso aqui. Extração de recursos naturais. Tá? A China oferecia em troca infraestrutura, criava pontes, rodovias, portos, estrutura social, né, na área que esses países africanos não conseguiriam. E por que a China fazia tudo isso? Né? A China fazia tudo isso para tentar aumentar a sua influência e conseguir algo que ela precisa muito, que é a matéria-prima. Então, qual é o principal objetivo da China interferindo e investindo nesses países pobres africanos? É justamente aumentar a sua área de influência política e econômica e ter acesso às matérias-primas, cujo continente africano é extremamente rico. Então, por que a China investe tanto? Para ter acesso a essas matérias-primas. Principal, petróleo, áreas agricultáveis. Tudo bem? Então, galera, ó, o recado desta semana foi longo, mas foi esse. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço do Plaça, se cuidem e até semana que vem. Fui. Tchau, tchau.